chegando. Pronto. Tudo certo. Só aguardar o professor chegar. O professor está chegando aí, viu? Bom dia, dia, professor Gaudêncio. Bom dia. Sexto ano está chegando aí, viu? João Alves está falando. Bom dia, professor. Eu já respondi, bom dia. Ah, tá. Tudo tranquilo. Professor, eu não tô. É porque eu não tô. Eu saí do Rangel para ir dar aula em Mangabeira, 2 aulas. Aí voltar para casa para fazer esse processo todinho de enviar link, não sei o que, tudo mais. Atender os professores não dá certo para mim, não. E tu tá morando no Rangel, é? Eu sempre morei no Rangel, professor. Eu não moro em Mangabeira, não. Eu não Eu moro em pensei Mangabeira, não. eu pensei que era aqui nos bancários. Não, moro aí nos bancários, não. Moro no Rangel. Ah, Aí assim, aí não dá certo não. Aí o negócio é tal. Sim, o teste vai ser online, viu? Aí a gente vai fazer daquele jeito, tá bom? tá. Aí o teste já é comigo, tá bom? Aquele negócio. Ela não vai fazer lá, não? Não, vai não. O teste é aqui comigo, online. Até agora ela não mudou não, só se ela mudar, viu? Ah, eu sei. Mas ela disse que vai ser online. Aí eu disse, eu estava pensando até em voltar, mas aí depois eu disse, mas só dá 2 aulas e depois voltar para casa, porque eu quero encerrar esse negócio de online, sabe? Não, eu Quero sei. encerrar. A não ser que você fosse ficar amanhã todinha lá na escola, né? Não, mas ela não quer não. Ela não quer não. Aí eu disse, não dá certo não. Não dá certo não. É melhor eu finalizar aqui, só faltam um mês e tanto, quase 2 meses para a gente finalizar. Ô, E eu não quero mais professor, aula online. Quando chegar dezembro, eu não dou mais aula online para ser ninguém. Não, professor, Todo mundo vai estar aprovado ou recuperação, né? até professor, novembro. Oi. a aula está sendo gravada? Tá. Tá certo, obrigada. Pronto. Aí, professor, pode ir seguindo aí, viu? Tchau. Boa aula. Quando der 11h55, aí encerra, viu? Tá bem. Tchau. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Hoje a gente vai conversar aqui sobre as formas de relevo, sobre o relevo, certo? Certo. Então vocês sabem quais são as formas de relevo? Não, Não sabe, não. mas, hein? Eu pelo menos não sei. Mas as formas de relevo vocês sabem. O que é relevo? Sei não. Montanha? Montanha é uma forma de relevo, não é Eita, isso? nem sabia. Chutei. Meu Deus. Ó, então o relevo para a gente ter o ideia o que é, são aquelas diferenças de um terreno para outro, onde você vai poder encontrar uma parte mais alta e outras mais baixa, né? Então, isso daí é o que se caracteriza o relevo, é o desnível do terreno. Ao observar uma paisagem, encontramos terrenos altos e baixos, que isso daí é que vai dar o nome de relevo, né? Então, a inclinação de um terreno, a diferença, uma parte alta e outra parte baixa, é que vai dar o nome de relevo, certo? O relevo pode ser definido como um conjunto das variadas formas da litosfera, como os vales, baías, planícies e depressão. Aí existem as principais formas de relevo. São 4. Como você já citou, montanha,
planalto, depressão e planície. Essas daí são as principais. As montanhas são elevações de terreno que destacam por apresentar a das mais altas das regiões, né? Então, ao redor dela está a parte mais alta, né? Então, isso é caracterizado como montanha. Então, vai ter uma área de grande tamanho. As montanhas são elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores à das regiões vizinhas, as mais elevadas cadeias de montanhas. Então, a gente tem aqui no continente americano a Cordilheira dos Andes, tem a Himalaia lá na Ásia, certo? Então, dessas daí você vai encontrar as maiores cordilheiras do mundo, né? Como a Cordilheira do Himalaia na Ásia, a dos Andes aqui na América do Sul, os Alpes na Europa, as montanhas rochosas na América do Norte. Então, isso daí tiveram origem há muito tempos atrás, né? Tem origem no encontro das placas tectônicas que provocam enormes dobras nas rochas. Essas são as mais elevadas cadeias de montanhas do planeta. Isso são chamadas montanhas típicas ou terciárias. Essas montanhas recebem nome por terem formado entre 65 e 23 milhões de anos atrás, na primeira fase do chamado período terciário da história do nosso planeta, tá? Da história geológica. Então, daí as montanhas surgiram há vários anos atrás. Então, os relevos são áreas diferenciadas entre uma região e outra, né? Então, daí você vai encontrar as montanhas, as cordilheiras planalto, planície, depressões e montanhas. Então, repita bem. As montanhas são elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores às regiões vizinhas. As mais elevadas cadeias montanhosas. Aí a gente tem o exemplo da Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes. Aí vamos a localização. Cordilheira do Himalaia, está na Ásia. A Cordilheira dos Andes, está na América do Sul. Os Alpes, está na Europa, que fica ali na Suécia e Suíça. As Montanhas Rochosas, na América do Norte, que pega a parte dos Estados Unidos. Tem a origem das placas tectônicas, porque quando as placas tectônicas se chocam da outra, vai causar o quê? Os terremotos. Aí aquele lava do vulcão sobe. E daí, quando há o resfriamento, elas formam as montanhas, certo? Na América do Norte, tem origem no encontro das placas tectônicas, que provoca enormes dobras nas rochas. Essas são as mais elevadas cadeias de montanhas do planeta e são chamadas montanhas típicas ou terciárias. Essas montanhas recebem esse nome por terem se formado entre 65 e 23 milhões de anos atrás, na primeira fase do chamado período terciário da história do nosso planeta, a história geológica. Outro tipo de montanha é aquela resultante da formação de um vulcão, denominada montanha vulcânica. Existem ainda montanhas que se formaram por outros processos. A erosão pode provocar grandes desníveis no terreno, criando áreas bem elevadas ou montanhas. E falha geológica pode transformar um terreno plano em área com grandes desníveis, originando montanhas, certo? Então, essas são as cadeias, o que é montanhas. Então, vocês vão pegar daí montanha, as formas de relevo, planalto, planície, montanha. O que é relevo? São as diferenças de uma área mais baixa e outras mais alta, pode ser. É o conjunto de variações de formas da litosfera, né? Onde vão ter várias formas diferentes. É o que é o relevo.
variações, os desníveis do relevo, de um terreno. Né? Outra forma de relevo é a depressão. Depressões são áreas rebaixadas em relação às vizinhas. Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta, que ela está abaixo do nível do mar, está coberta pelo mar. É o Mar Morto, localizado em Israel e na Jordânia, que está a 365 metros abaixo do nível do mar. Já quando uma depressão se situa acima do nível do mar, mais abaixo das áreas vizinhas, é depressão relativa. Então, é como você está. A depressão absoluta é situada abaixo do nível do mar, chamado absoluta. Acima do nível do mar é uma depressão relativa. Então, tudo isso você vai encontrar quando for estudar, ver o relevo em si. Outra forma de relevo é o planalto, também chamado de platos. São áreas geralmente mais altas do que as vizinhas, com topos relativamente planos ou arredondados. Nos planaltos, o desgaste das rochas é maior do que o acúmulo de sedimentos. Então, vocês vão formando estas áreas em si. Planícies são áreas geralmente baixas e planas. Nelas ocorre sedimentação, ou seja, essa unidade de relevo se caracteriza pelo acúmulo de sedimento. As planícies costumam se situar próximo a planaltos e montanhas, áreas onde predomina a erosão. Pode ter várias origens, como vale dos rios, sedimentação trazida pelos ventos, pelas geleiras e pelo entulhamento de lagos, onde elas estão naquela parte mais baixa. Né? Então, ela está nessa parte mais baixa em si, onde está formando próximo aos rios. Né? Esse daí vai ser o chamado de planície. Né? Então, essas são as formas de planalto em si. Então, são a formação são as formas de relevo, que contém essas quatro, as quatro principais, né? Que é a montanha, depressão, planaltos e planície. Então, a gente vê essas principais formas de relevo que podemos ser constituídos. Né? Vocês estão copiando alguma coisa? Não. Eu estou, professor, estou copiando. Então, presta bem, olha. A forma de relevo, ao observar as paisagens das cidades ou do campo, é possível perceber que existem algumas áreas mais elevadas do que outras, com trechos inclinados e planos. Essas unidades do terreno, em suas diferentes formas e altitude, constituem o relevo. Então, como é formado o relevo? Por as variadas formas de terreno, né? Inclinação. Aí, as formas de relevo, vocês vão ver o que é planalto, planície, depressão e montanhas. E essas são as principais. Mas existem as chapadas também. O relevo pode ser definido como o conjunto das variadas formas da litosfera, como os vales, baías, planícies, depressão, que abrange áreas ou mais ou menos elevadas, planas ou onduladas. Então, essa é a definição de relevo, que são as variadas formas de terreno, que pode ter de várias formas. Quais são as principais formas de relevo? A gente vai encontrar o quê? Planalto, planície e depressão. Na superfície terrestre, existem quatro principais unidades de relevo.
A unidade pode ser chamada de forma. São as montanhas, depressão, planalto e planície, onde a gente vai encontrar as mais antigas. Onde eu citei o exemplo da Cordilheira dos Andes, da Himalaia, que vão se formando. As montanhas são elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores a das regiões vizinhas, né? Então, as montanhas são aquelas mais altas do que as vizinhas. As mais elevadas cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, né? A Cordilheira dos Andes, na América do Sul, né? Os Alpes, que fica na Europa, você vai encontrar na parte de Suíça, Suécia e Dinamarca. As montanhas rochosas, na América do Norte, aqui nos Estados Unidos. Tem origem no encontro de placas tectônicas, que provocam enormes dobras nas rochas. Então, quando houve o terremoto, as placas saíram e aconteceu o terremoto em si. Quando há o resfriamento, se forma a cadeia em si. Essas montanhas recebem esse nome por terem se formado entre 65 e 23 milhões de anos atrás, na primeira fase do chamado período terciário da história do nosso planeta, a história geológica, né? Onde foi. Outro tipo de montanha é aquela resultante da formação de um vulcão, denominado montanha vulcânica. Existe montanha que se forma por outros processos. A erosão pode provocar grandes desníveis no terreno, criando áreas bem elevadas ou montanhosas, ou de montanhas. A falha geológica pode transformar em um terreno plano em áreas com grandes desníveis, originando as montanhas. Outro tipo de montanha é aquela resultante da formação de um vulcão, denominada montanha vulcânica. Existe ainda montanha que se forma por outros processos. A erosão pode provocar grande desnível no terreno, criando áreas bem elevadas ou montanhosas. E as falhas geológicas podem transformar um terreno plano em uma área com grandes desníveis, originando montanhas. Então, é isso aí que são formadas as montanhas. Então, você vai ver que vão formando toda a formação dos recursos em si. Depressão são áreas rebaixadas em relação às vizinhas. Quer dizer, a depressão é mais baixa do que a montanha. Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta. Um exemplo é o Mar Morto, localizado em Israel. Em Israel e na Jordânia, na Ásia, que está a 395 metros abaixo do nível do mar. Já quando uma depressão se situa acima do nível do mar, mais abaixo das áreas vizinhas, é denominada depressão relativa, né? Então, são esses dois tipos de depressão, absoluta e relativa. Absoluta quando está abaixo do nível do mar, e relativa acima do nível do mar. Como você viu Marcos falar, os testes e as provas daqui começam esse assunto a partir de hoje, né? Aí, a partir daí, você vai ter os assuntos. Planalto, chamado de planos, são áreas, em geral, mais altas do que as vizinhas, com topos relativamente planos ou arredondados. Nos planaltos, o desgaste das rochas é maior do que o acúmulo de sedimentos. Então, vai provocar erosão. O que é erosão? Erosão é o desgaste do solo, causado pela chuva e pelo vento. Então, eles vão depositando nas partes mais baixas. Então, naqueles depósitos,
aí vai dar origem às planícies, que as planícies geralmente estão próximo de rio ou mar, e ela vai os sedimentos trazidos pela água, pelo vento e pelo solo, vai fazendo a sedimentação que vai dar origem às planícies. Então, as planícies são áreas geralmente baixas e planas. Nelas ocorre a sedimentação. Essa unidade de relevo se caracteriza pelo acúmulo de sedimentos. Então, as planícies, elas vão se formando pelo acúmulo de sedimentos. E as planícies costumam situar próximo aos planaltos e montanhas, áreas onde predomina a erosão, que no planalto e nas montanhas vai descendo. Então, ela está na parte mais baixa. Então, a parte alta, que é planalto e planície, e a planície mais embaixo, que vai sedimentando os sedimentos trazidos pela erosão. Pode estar de várias origens, como vários rios, sedimento trazido pelos ventos e pelas geleiras, e pelo entulhamento de lagos, entre outros, né? Então, e daí vai se formando as planícies. O relevo é dinâmico, ou seja, sofre transformação com o tempo. Às vezes o processo de transformação é rápido e severo, como no terremoto, ou pode levar dezenas ou até milhares de anos, como nos processos erosivos. Então, ele pode se transformar em vários rápido ou demorado tempo. O relevo é dinâmico, sofre transformações com o tempo. Às vezes o processo de transformação é rápido e severo, como num terremoto. Pode levar dezenas ou até milhares de anos, como nos processos erosivos. Podemos citar dois tipos de agentes que criam e modificam o relevo: os agentes internos e externos. Quais são os agentes internos? Os agentes internos são aqueles que acontecem no interior da Terra, como o terremoto, os abalos sísmicos, os tremores de terra. E o externo acontece na parte superior da Terra, que é a chuva, vento e a própria ação do homem, que vai causar isso daí. Os agentes internos estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas. Elas dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos e aos vulcões. Já os agentes externos correspondem a uma combinação da dinâmica climática, com chuva, ventos, variações de temperatura, maior ou menor. Então, isso daí vai ocupando e contribui para a formação das formas de relevo. Os agentes internos desnivelam o terreno e os externos, pelo contrário, diminuem lentamente as diferenças entre as altitudes do relevo, ou seja, causa o terremoto, levanta aquelas lavas, ela resfria. Aí depois vem o vento e a chuva e vai depositando, lavando aquele terreno, e vai modelando o relevo pelos agentes externos. Os agentes internos são relacionados aos movimentos das placas tectônicas. Eles dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos, aos vulcões e outros. Já os agentes externos correspondem a uma combinação da dinâmica climática, com chuva, vento, variações de temperatura, maior ou menor insoação, ação das águas dos rios, mares e lagos. Além disso, são agentes externos os animais, incluindo os seres humanos, os vegetais, fungos e seres. Em geral, os agentes internos desnivelam o terreno e os externos, pelo contrário, diminuem lentamente a diferença entre as atitudes do relevo. Os agentes internos desnivelam o terreno e os externos diminuem a diferença entre as altitudes. Quer dizer, quando acontece o terremoto, levanta. E o externo vai modelando, vai tirando, vai causando a erosão, vai levando lavando o terreno, escavando com a chuva e tirando a parte mais de cima e diminuindo. Aí vai dando uma forma ao relevo.
des- desgastando as áreas mais elevadas e acumulando detrito nas partes mais baixas, que daí vem se formando as planícies. Os agentes externos costumam ocasionar o intemperismo e a erosão, seguido pela sedimentação da superfície, que vai de uma área para outra. O relevo é dinâmico, ou seja, sofre transformações com o terreno. Às vezes o processo de transformação é rápido e severo, como num terremoto, ou pode levar dezenas ou até milhares de anos, como no processo erosivo. Podemos citar dois tipos de agentes que criam e modificam o relevo: os agentes externos e internos. O interno estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas. Elas dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos, aos vulcões e outros. E os agentes externos correspondem a uma combinação da dinâmica climática, com chuva, vento, variação de temperatura, maior ou menor insolação. A ação das águas dos rios, mares e lagos. Além disso, são agentes externos, os animais, incluindo os seres humanos, os vegetais, fungos e seres microscópicos. Em geral, os agentes internos desnivelam o terreno e os externos, pelo contrário, diminui lentamente a diferença entre as altitudes do relevo, desgastando as áreas elevadas e acumulando dentro nas partes mais baixas. Os agentes externos costumam ocasionar o intemperismo e a erosão, seguido pela sedimentação da superfície terrestre. Então, eles vão se formando com o passar do tempo, né? Quem tem alguma pergunta a fazer aí? Eu, por enquanto, nada. Então, eu vou lhe fazer aqui, agora. Uma O que é seu pergunta relevo? são... É a variação de formas do terreno. Né? Então, são a variação de forma do terreno. Aí vai ser o relevo. Podemos definir como conjunto de forma, de variedade de forma de relevo, que pode dar inclinação. Então, daí é que vai dar a denominação de relevo, né? A variedade de um local para outro. Quais são as principais formas de relevo? Montanhas, depressões, planaltos e planícies. Muito bem. Então, essa daí é as principais formas de relevo. Aí eu posso lhe perguntar, onde podemos encontrar as maiores montanhas? Vamos dar um exemplo de montanhas, né? Tem a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Certo. Aí, então, tem os Alpes na Europa, né? Tem as montanhas rochosas aqui na América do Norte. Então, essas daí são formadas, são o exemplo de montanha. Essas montanhas têm a cadeia de montanhas e foram formadas no período terciário, na era geológica, né? Então, daí foram se formando. Elas são formadas em consequência do encontro das placas tectônicas, que causam o terremoto, e quando se bate uma na outra, quando há o resfriamento, aí se formam essas montanhas em si. Além das montanhas, ela é formada com o encontro das duas placas tectônicas. Quando elas se batem, ela joga aquelas lavas, com o tempo ao resfriamento. E com o tempo ela vai passando, sofrendo a ação do homem e da própria natureza. Aí vai dando a sua forma normal. Depressão, como está dividida? Como é a depressão?
Existem dois tipos de depressão, a absoluta e a relativa, não é isso? Sim. Sim, senhor. Quando é que ela é chamada de depressão absoluta? Quando ela é abaixo do nível do mar. Certo? E quando é acima do nível de mar, chamada de Relativo. relativa, né? Então, ó, depressão são áreas rebaixadas em relação às vizinhas. Uma depressão se situa abaixo do nível do mar e é chamada de absoluta. A gente tem o exemplo do Mar Morto, que fica na Ásia entre Israel e Jordânia. Aí é a 395 metros abaixo do nível. E tem a relativa, que é acima do nível do mar. Planalto também tem a mais alta do que os vizinhos, que tem suas formas planas e arredondadas. Nos planaltos, o desgaste das rochas é maior do que o acúmulo de sedimento. Ou seja, no planalto causa mais erosão do que nas planícies, numa área alta. Não tem acúmulo de sedimentos. No planalto, como ele é alto, aí quando chove, há o deslizamento de todas essas áreas. Então é isso. Planícies são áreas baixas e planas. Ocorrem sedimentos. A unidade se caracteriza por acúmulo de sedimentos. As planícies costumam se situar próximo aos planaltos e às montanhas. A área onde predomina a erosão. Podemos também, de várias origens, nos vários rios. Então, próximo aos rios, existe a parte plana. E depois tem um planalto da frente. E então, as planícies, ela vai nascer no pé de uma montanha e de uma planície. E de uma montanha e de um planalto. E ali próximo à planície vai encontrar o quê? Os rios, um mar, porque as planícies vai receber o quê? Os sedimentos trazidos dos planaltos e da montanha. E ela vai ficando soterrada ali, e dali ela vai se formando as suas formas as suas formas que é pelos restos de animais e vegetais e outros tipos de rocha, que é onde a gente viu as rochas sedimentares, que geralmente está nas planícies, nas áreas mais baixas, né? Que ela só recebe os acúmulos, os sedimentos vindo da parte mais alta, e dali vai dando a forma de relevo que é denominada de planície. Geralmente está próximo aos rios. Então, sempre está no pé de um planalto ou de uma planície, que elas vai ser um depósito para receber os sedimentos vindo de outra parte. O relevo é dinâmico, ou seja, sofre transformações com o tempo. Então, o relevo ele vai se transformando, porque a gente já falou aqui, né? Erosão, houve terremoto, saiu aquele lava, houve as lavas, houve esfriamento, e dali o tempo vai causando a erosão com o vento e com a chuva, e às vezes com a ação do próprio homem. Às vezes o processo de transformação é rápido e severo, como um terremoto, né? Causa um terremoto bem rápido, então vai mudar toda a estrutura do relevo. Pode levar dezenas ou até milhares de anos, como nos processos erosivos. Então, depois causa aquele terremoto e vai passar vários anos para ele dar uma forma original. Podemos citar dois tipos de agentes que cria e modifica o relevo: os agentes internos e externos. Aí vão se formando de uma certa forma. Os agentes internos estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas. Eles dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos, aos vulcões e outros. Já os agentes externos correspondem a uma combinação da dinâmica climática, com chuva, vento e variações de temperatura, maior ou menor insolação. Então,
Coloque isso na cabeça. Ó. Existem dois tipos de agente, interno e externo. Os externos estão relacionados ao quê? Ao que acontece no interior da Terra. Terremoto, vulcão, abalo sísmico. Eles dão origem às montanhas, abalo sísmico e vulcão. O externo é aquele que acontece em cima. É o homem, o vento e a chuva. Há uma combinação da dinâmica climática, com chuva, vento e a variação da temperatura, maior ou menor oscilação. A ação das águas dos rios, mares e lagos também são agentes externos. Os animais, incluindo os seres humanos e os vegetais. Os agentes internos desnivelam o terreno. Por que desnivela o interno? Porque, por exemplo, acontece o tremor de terra, o terremoto. Então, ele vai mudar toda a parte superior da terra. E os agentes externos modelam, porque depois, quando acontece isso daí, ele vai planeando, vai levando a erosão, vai pegando os detritos da parte mais alta para mais baixa. Os agentes internos desnivelam o terreno, e os agentes externos aprumam. Os animais, olha, em geral, os agentes internos desnivelam o terreno, e os externos diminuem lentamente as diferenças entre as altitudes do relevo, desgastando as áreas elevadas e acumulando detrito nas partes mais baixas, e é onde vão formando as planícies. Os agentes externos costumam ocasionar o intemperismo e a erosão, seguido pela sedimentação. O intemperismo é a mudança, que depois a gente vai ver na próxima semana, que é a mudança de temperatura entre um e outro. Aí a gente vai ter o quê? Agente biológico, físico e químico, certo? Que vai dar a contribuir para a formação do relevo, para a construção dele. Então, tudo isso vocês vão encontrar dentro dos assuntos de vocês, dos próximos testes. Aqui no Brasil, quais são as formas de relevo que tem? Quais são as formas de relevo do Brasil? Olha, as formas de relevo do Brasil é planalto, planície e depressões chapadas. No Brasil não tem montanha. A parte do Brasil é mais baixa. Então, o Brasil não existe a montanha. Ao observar as paisagens das cidades ou do campo, é possível perceber que existem áreas mais elevadas do que outras, com trechos inclinados e planos. Essa unidade do terreno e suas diferentes formas de altitude. Tudo isso vai constituir o quê? O relevo. Então, o relevo pode ser definido como um conjunto de variadas formas da litosfera, como os vales, baías, planícies, depressões e outras. Na superfície terrestre, existem 4 principais unidades de relevo, ou seja, 4 formas de relevo. Montanha, planalto, planície e depressão. Mas, além dessas 4, existem as chapadas também. Mas as principais são essas daqui. Montanhas são elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores à da região vizinha. Quer dizer, uma montanha é mais alta do que as próximas. As mais elevadas cadeias montanhosas está na Ásia, que é o Himalaia. Aqui na América do Sul tem os Andes, na Europa tem os Alpes, na América do Norte tem as montanhas rochosas. Então, tudo isso. Elas foram formadas milhões de anos atrás, no período terciário. Outro tipo de montanha é resultando da formação de um vulcão, denominado montanha vulcânica. Então, foi quando houve as montanhas, o vulcão, e formou-se as montanhas em si. As áreas rebaixadas em relação aos vizinhos, quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar. É chamada de depressão absoluta.
A depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. E a relativa acima do nível do mar. Então, vocês vão encontrar esses dois tipos de aí. Os planaltos são aquelas áreas mais altas, que também sofre grande erosão, não tem muito acúmulo de sedimentos no planalto, porque é a área onde acontece. Já na planície, acontece acontece os depósitos de sedimentos. Voltando para vocês, quem tem alguma coisa a perguntar? Eu não, Eu não graças sei a nada, Deus. professor. Agora eu vou perguntar a vocês, quais são os tipos dos agentes? Agentes internos e agentes externos. Certo, né? O agente interno é aquele que acontece no interior da Terra, que a gente pode dar o exemplo do terremoto, do vulcanismo, abalo sísmico, né? E ele danifica o terreno, né? Que acontece o terremoto e modifica tudinho. Aí vem o agente externo que vai aprumar o terreno, onde vai causando a erosão e colocando a parte mais baixa. Então, daí vai se modelando o relevo. Então, o relevo pode sofrer uma mudança a qualquer momento, né? É dinâmico, porque sofre transformações diretas. E esse agente interno e externo é o que contribui, porque acontece um no interior e outro na parte superior da Terra, que é os externos. Os externos pode estar o vento, a chuva e o próprio homem. Então, o externo modela o relevo e o interno modifica, não é isso? Sim, senhor. Hã? Sim, senhor. O interno é provocado pelo terremoto, né? Quando o choque de de duas placas. Aí ele provoca a destruição do terreno. E o externo é na parte superior, que vem a chuva, vem a erosão e vai dando a forma de relevo. Então, vocês procurem pesquisar o que é planalto, planismo, tudo que eu falei aqui, para a gente continuar na próxima aula com a dinâmica do relevo, falando para a gente encontrar os outros assuntos direto. Entendeu? Sim, Então, por hoje é só e até a próxima semana. tchau, professor. Até a próxima semana. Tchau, até. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Bom final de semana, boa Tchau, semana. professor. Tchau. Até. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, professor. Nada. Aí a gente Tchau, se vê, professor então. Gaudêncio. Até a próxima Tchau, semana. filho. Até a próxima semana. Tchau. Aí a gente se vê, Tchau, professor então, na Marcos. próxima semana. Tchau, Joãozinho. Aí depois eu falo com vocês, viu? Tá certo, professor. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui a gravação.